Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Que bom tê-los aqui. Que bom nos derramarmos juntos diante de Deus. Esse é o coletivo, lugar onde Deus nos agregou e congregou para o louvor da glória dele. O céu se abre, a presença dele se derrama e a gente devolve com adoração e gratidão por quem ele é, pelo que ele tem feito em nós, sendo nós pecadores miseráveis, não merecedores dessa graça, mas muito conscientes de que ela está derramada sobre nós. Por isso nos derramamos. Por isso você, com o convite irrecusável do Espírito Santo, está aqui. Impossível dizer não quero ir e permanecer em casa. Que às vezes a gente diz, eu não quero, Espírito, mas vai, amorosamente vai. Palavra do Senhor Deus,
registrada pelas penas de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículos 33 ao 36, nós temos uma pausa nos ensinamentos de Paulo para que ele possa adorar o soberano Deus. E aí ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Segue até o 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? O primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse Deus insondável, digno de honra e de glória, é por ele que estamos aqui. Então que você esteja aberto, você esteja aberta ao que Deus quer receber de você e falar com você. Que haja essa conexão. Nós somos homens e mulheres ávidos por receber de Deus, mas também por oferecer a Deus. Que seja esse um tempo extraordinário diante do Senhor. Vamos juntos glorificá-lo e bendizê-lo. Bom, nós somos a equipe de louvor da congregação de Jardim Gramacho. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao pastor Márcio, ao reverendo André, né? André. Então, é um prazer estar aqui com vocês para adorar o Senhor. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé nesse momento. Vamos adorar o Senhor com alegria, com entusiasmo. Ele é o dono de tudo, né? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, sua dívida pagou. Jesus, eu canto, Porque hoje livre sou. és quem traz paz ao caos dos Homens, és escudo, aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação,
Santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo clama: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Amém. Você pode sentar um pouquinho. Tiago capítulo 5, no versículo 16, fez um convite, uma orientação seríssima. Que dependemos demais disso. Ele disse: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Nós vivemos um tempo de distanciamento social e não estamos mais na era da Covid. Mas ainda assim, nós nos acostumamos e permitimos que isso permanecesse, esse distanciamento. A gente muito mal se fala pelo telefone, a gente quer mandar só mensagem, um áudio, e aí alguém ouve quando quiser, não tem mais esse calor, essa troca. E por isso, parece que nós nos tornamos cada vez mais desconfiados dessa relação com pessoas. Não por acaso, já ganha força cada vez mais, e eu ouço cada vez mais nos lugares as pessoas dizendo: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Que frase fria, dura de se ouvir, mas cada vez mais dando eco por onde a gente passa. Porque as pessoas desaprenderam a se relacionar e confiar umas nas outras. Isso é danoso. Deus é um Deus que se relaciona. O salmista, no Salmo 116, diz que ama o Senhor porque Ele ouve a sua voz e as suas súplicas, porque Ele inclina para Ele os seus ouvidos. Deus é um Deus que se relaciona e se inclina. Não apenas isso, é um Deus que se esvazia da sua glória, desce até nós e habita no meio de nós. Esse é Deus. E por que a gente não está fazendo isso? De se relacionar, de ouvir o que fere o outro, os temores do pecado, a angústia da alma, a enfermidade do coração,
e do corpo, por que a gente não está ouvindo mais? Eu queria, então, provocar vocês para a gente restaurar isso em nome de Jesus. E já agora, a gente vai orar uns pelos outros, porque nós não aceitamos esse distanciamento, nós não aceitamos essa frieza, embora isso esteja nos tomando e dominando, nós não queremos isso para nós. Por isso, neste lugar de adoração, de serviço ao Senhor, nós vamos nos unir. Eu queria que você não ficasse perto de quem você já conhece e ora aí de vez em quando, esposa, esposo, não. Eu queria que você escolhesse alguém e orasse por essa pessoa. E eu queria dizer que a oração do justo vale muito em seus efeitos. É poderosa essa súplica. Deus tem o poder de transformar através da sua vida. E você precisa crer nisso. Eu fui fazer um evangelismo no Morro do Borel. E em um momento eu fui evangelizar crianças. E uma criança veio compartilhar a situação dos pais. E eu falei assim, você já orou pelo seu pai? Você ore, que certamente Deus responderá e vai cuidar do seu papai. E aí um disse, meu pai está com muita dor de dente, se eu orar por ele, ele vai ficar curado? Mas é claro que fica. E aquela criança foi para casa no dia seguinte, veio correndo me abraçar, tio, eu orei e o meu pai ficou curado. E foi verdade. A gente precisa crer com intencionalidade, orar com intencionalidade e crer que Deus responde, que Deus atende, que Deus age através de nós. Amém? Pois então, escolha alguém para você orar e abençoar, transformar para a glória de Deus nessa noite. Vamos nos movimentar para ganhar tempo. Fique à vontade, ore do jeito que quiser. Pergunte para a sua dupla, qual o seu motivo? O que você gostaria que eu orasse e continuasse orando por você? Vocês têm 3 minutinhos, aproveitem.
Paz? Vamos louvar? Eu falei isso uma vez na igreja. O pastor Gabriel é testemunha disso. Sobre essa questão de louvar, de ministério de louvor, né? Porque muitas das vezes a gente vê um ministério de louvor, nossa, vamos ver um ministério de louvor se apresentar numa igreja. Só que às vezes esse discurso, ele reverberou na igreja durante anos, né? E tirou, muitas das vezes, o direito da igreja de louvar, porque o pessoal esperava a apresentação do ministério de louvor, né? Só que a gente esquece, né, que Deus, ele se inclina para ouvir o adorador, que o adora em espírito e em verdade. Então, toma posse desse direito de louvar a Deus. Então, quando você vê o ministério de louvor, né, aquela parte que vai chegar à frente para louvar, não se esqueça que você está junto com a gente louvando a Deus. Então, eu convido a igreja a louvar a Deus, a ter esse, porque assim, é um privilégio, né, gente? Estamos aqui, é um privilégio, estamos aqui a adorar a Deus. Adorar a Deus é um privilégio, para mim é isso, né? Você pode tocar violão em casa, pode cantar em casa, pode fazer em casa, mas quando você faz isso em comunhão é muito mais gostoso, né? Vamos louvar? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi seu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou.
fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar.
Só o Senhor pode fazer. Não é nada, nada melhor, não é nada, nada melhor, não é nada, nada melhor que meu Deus. Não é nada, nada melhor, não é nada, nada melhor, não é nada, nada melhor que meu Deus. Glória a Deus. Alguém tem dúvidas que Deus está aqui? Coisa boa demais. Bom, nós começamos esse trabalho como se fosse um monólogo, só nós falávamos para Deus. Só nós, só nós. Mas Deus, ele não topa um monólogo nesse relacionamento, então ele dialoga, ele responde. E agora a gente vai ouvi-lo. Reverendo Gabriel será a boca de Deus sobre nós. E aí tem um desafio, né? Fique atento ao que ele vai dizer, porque você vai ter a oportunidade de, ao término, fazer alguma pergunta baseada no que ele vai falar. Ok? E aí tem uma novidade. Porque na edição passada, o pessoal não quis fazer pergunta, eu me dei bem, porque eu era o palestrante, dei glórias e fui, mas dessa vez, a covardia não tem vez. Porque eu vou perguntar, se ninguém perguntar, eu acho que deve perguntar, porque aí também tem outra coisa. Se vocês não perguntarem para ele, eu pergunto para ele e para vocês. Aí a casa cai. Vocês que sabem. Seremos breves. Não vamos sair daqui tarde. Para isso, vocês precisam agir e reagir. Combinado? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ilumine para que sejamos comunicados pelo Espírito dele. Senhor, glorificado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, coisa boa demais estarmos aqui vivendo tudo isto que temos vivido até este momento. E agora que bom que o Senhor nos responde à adoração com a tua palavra poderosa, que vem ao encontro do nosso coração e mexe com a nossa estrutura, com o nosso pensamento, com as nossas vontades, com os nossos projetos pessoais, para que a tua vontade se estabeleça. E para que compreendamos, Senhor, precisamos da ação do Teu Santo Espírito, a iluminação dele. Assim como o Senhor falou poderosamente ao Teu servo, que o Senhor fale conosco também. Sejamos capazes de não apenas ouvir, mas compreender e agir a partir daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz seja conosco novamente, amém? Vou descer mais um pouquinho aqui. E aí, hoje não é uma pregação, é um papo reto, é uma troca de ideia, porque Deus colocou no meu coração que eu preciso trabalhar com vocês consciência, né? Aí eu tenho uma aluna de jiu-jitsu lá na igreja de Carmo, que essa semana ela caiu não, tem que... A Leila caiu semana passada, Ana Leila caiu no pé da rampa assim, de Carmo lá, e ela, coitada, casou a Jéssica na sexta, no domingo 3, ela caiu na rampa, aí na segunda, passou uma semana sem treinar, eu falei, o que houve, Leila? Estou com meu corpo todo dolorido, pastor, mas olha, uma coisa eu falei para o senhor, olha,
eu tenho treinado jiu-jitsu, ela já faixa azul, já lá, nossa. Ela, mas quando eu caí, eu rolei, pastor, quando sou, que nem eu sou me ensina lá no jiu-jitsu. Eu falei, isso a gente chama de consciência corporal. Criar consciência, irmãos, é algo essencial para nós. Quando criamos consciência, entendemos o que é na teoria e aquilo na prática. Fazer rolamento, a gente chama de torção, né? O que é? Você faz uma posição de super-herói e aprende a cair rolando por cima do ombro. Sabe, você não cai que nem está barcando, que nem uma banana podre. Imagina uma senhora, a Leila tem quantos anos, amor? 63 anos, faixa azul lá. Se para alguns de 63 anos, cair como ela caiu, seria o quê? Uma bacia, um fêmur, né? No mínimo uma rachadura. E a coroa está inteira, já foi treinada, já segunda-feira quer estar de volta. Queridos, quando você cria consciência, não é apenas algo que você se defende, mas você também ataca. E hoje eu quero fazer você entender que criar consciência é ter uma mente multiplicadora, irmãos. Quer dizer, além de você ter para você, você vai ter para o outro. A mente multiplicadora, creio eu, seja aquela mente quando você entende o papel do que você é, do que você faz. Então, quando você é, certamente aquilo que você vai fazer, tudo depende do que você é. Papo de doido isso, né? Parece que a gente está aqui falando que nem a Dilma. Mas vamos abrir o texto hoje, nessa manhã, falando em Dilma, nessa noite. Aquele texto muito conhecido por você. Mateus 28, do 18 ao 20. Antes da gente também ler o texto, deixa eu fazer uma pergunta. E aí quem quiser falar aqui, como o irmão falou, que seja breve, quem aqui já tentou falar de Jesus para alguém? Essa semana. Qual foi o meio que você usou para falar de Jesus? A voz? O Zap? O Instagram? Alguém tentou falar de Jesus essa semana para alguém? Pessoalmente? E aí, como é que foi a feedback? Aí, pum, entrou ali no Jesus. Jesus falando assim, rapaz, não tem nada a ver com vocês, não. Mas sabe que a coisa mais interessante é que, assim, quando a gente começa a criar consciência do que somos, tudo a gente tenta aplicar o conceito. É por isso que em tudo nós falamos de Jesus. Seja na economia, seja num problema com a mulher, com o marido, com o patrão. Quando no mínimo, o evangelho mais raso, você fala assim, rapaz, só Jesus nessa causa, né? Você manda um desse, né? O evangelho mais raso. Só Jesus nessa causa, porque eu agora já não sei mais nada. Mas, meus irmãos, parou para pensar de que quando criamos a consciência, quando você cria essa condição de entender na prática e na teoria, ao mesmo tempo, de forma simultânea, é necessário, então, entender que isso é reflexo do que Mateus 28 diz, do 18 ao 20, todo mundo já conhece. E chegando, Jesus falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, pessoal, vocês já pararam para pensar com o poder que vocês têm na mão? Ontem eu estava lá no evangelismo entregando a janta. Meu irmão, eu estava lá, eu sempre fico, deixo todo mundo trabalhando, eu fico na minha ali, né? Porque eu acho que essa cara feia, esse tamanho, tem que servir para alguma coisa, né? Aí eu estava ali meio distraído, do nada, o cara todo de capuz, assim, boné, com mochilinha, chegou e fez assim. Aí eu olhei para ele, olhou para mim, chegou a mão, eu apertei.
Falei, eu vou ganhar agora. Me deu uma mãozona disso aqui, Deus me deu uma mãozona dessa, não foi à toa. Apertei, vou apertar essa mão de novo, não. Segurei e apertei. Ele olhou assim pra mim, eu apertei de novo. Eu senti que ele arriou, né? Aí ele... Dá pra largar minha mão? Fala agora. Agora você me deu a mão, não sabia o que era. Aí, aquela palavra ali foi pra mim. E aí o papo sempre falo que foi paciente que fugiu lá da clínica da Gabriela, né? Irmãos, sei que o nome dele era Lucas. E ele se identificou como traficante ali de dentro. Estava ali armado. Então todo carro passava assim, ele... Pastor, tem que meter a mão, porque... Sabe como que é, né? O seguro morreu de velho. Eu duvido até da minha sombra, porque no escuro ela me abandona. Meu irmão, o Lucas foi o motivo da minha alegria no dia de ontem. O Lucas tentou me evangelizar, gente. O Lucas falou, sou obreiro, entendo a Bíblia, e começou a rebater. Por último, quis discutir teologia. Eu fiz seminário, pastor. Não foi só você, não. Me diz aí, quem errou lá no Éden? Foi Eva ou foi Adão? Falei, rapaz, o que você quer dizer isso? Não, para você, quem estava errado? Olha, na minha vista, os dois estão errados. Não. Falei, cara, então, por exemplo, vou falar o que você quer ouvir. Foi Adão, porque a responsabilidade era dele, certo? É isso aí. Pô, aí tentou me evangelizar, gente. Sabe? E aí eu achei engraçado isso. Falei, cara, por que você não usa o que você sabe para você? Não, meu irmão, tudo é um tempo. Todo mundo é tempo. Todo mundo tem um tempo. Eu vou ter o meu. Mas, cara, qualquer hora dessa tu pode rodar, irmão. Não. Se for rodar, vou rodar porque Deus quis. Senão... Aí eu falei, o Lucas está de papo fiado comigo. Deixa eu ir embora que eu tenho que despedir o pessoal. Mas, cara, foi uma coisa interessante. Por quê, meu irmão? Se você falasse para mim assim, o Gabriel de alguns anos atrás, eu não estaria ali. O Gabriel, talvez, eu vi meu pai fazendo isso a vida toda, mas eu falei assim, isso nunca foi para mim. Nunca me vi. Mas, de certa forma, o conhecimento de Deus, o que Ele me fez ser, foi trazendo à minha vida o sentido da minha missão. Mas aí, eu quero dizer para vocês que não basta apenas você achar que as coisas vão te encontrar. Elas vão te encontrar, com certeza, cedo ou tarde. Mas você precisa entender o porquê você está ali. Então, quando você entende o porquê, até do pouco que você já tem, você começa então a perceber que, por mais que desprezível seja qualquer pessoa, para Deus todos têm algum tipo de valor. Porque se não fosse assim, Jesus começaria a sua grande transformação dentro do templo. Mas não. Ele vai às ruas. Ele vai às vielas. Então ele pega pescadores, cobradores de impostos, jovens comuns, para mudar o seu mundo. Então, quando ele começa a mudar o mundo de Pedro, Tomé, de tantos outros, ele estava dizendo assim, a missão não é apenas agora minha como seu Salvador, nem dos pastores ou dos rabis lá dos templos, mas a missão agora é de todos os eleitos, o qual eu escolhi para dar frutos. Esse é o grande desafio para nós, meu irmão. Jesus começa a dar então a consciência para pessoas comuns da sua grande missão e do valor que cada um tem por estar dentro dessa missão. Não são os títulos, mas é a missão que nos honra. É a missão que vai nos trazer a condecoração necessária e habilitação para cumprir essa missão. Parece papo de doido isso, mas não. É onde você está, quem você pertence. Aquela ideia de matemática, né? Elemento e conjunto. Um pertence, porque é elemento, faz parte daquilo. Ele te tirou de um lugar e te colocou ali dentro. E é por isso que quando eu olho para esse texto, ele diz assim, toda autoridade me foi dada. Quer dizer, ele já tinha vencido a morte, ele estava indo de volta para o trono, e ele agora manda esse papo.
Se liga na visão, vocês estão me olhando aí. Da forma que a missão me garantiu, vai garantir vocês. Porque a missão não é minha, não é sua, é do Eterno. O plano dele vai dar certo. A igreja querendo ou não, você querendo ou não, a missão ela é capaz de te atropelar, te quebrar, para que você mude o sentido. Porque a direção é única, é a transcendência, é a imanência, é o eterno. A criatura com o Criador. Mas o sentido é quando andamos segundo a vontade do Pai. Porque afinal de contas, ainda que você supostamente acha que pode ter o livre-arbítrio de aceitar quando quiser, eu digo para você que não é. A graça é irresistível. Ela alcança o teu coração gradativamente, a ponto para que um dia você esteja onde você estiver, fazendo o que você esteja fazendo, seus olhos serão abertos. Por quê? Toda autoridade foi dada no céu. E aí, queridos, portanto, ele vai dizer, ide. E aí, de fato, a igreja ela é em movimento. Nós estamos aí, o povo do caminho. Porque no caminho as coisas são desenroladas, as coisas acontecem. Então, eu sei que por mais que possa parecer um jargão, nós não fomos crentes para ser crente dentro da igreja. Desculpa, se a tua formação está para ser crente aqui dentro, você está sendo um hipócrita. A sua formação é para que você seja luz, onde não há luz. Aqui tem luz suficiente. Mas é onde? Na sua casa, na faculdade, no bar que você possa comprar sua Coca-Cola, aonde você for, na padaria, nós devemos fazer Cristo ser conhecido. Então não tem essa condição assim, no dia que eu estiver pronto. Não. É todo dia um pouquinho, aonde você passa. Então, no trabalho, falando de política, de economia, falando de filosofia, seja o que for, de matemática, física espacial, física, geometria. Tem Cristo em tudo ali. E, portanto, ele vai dizer, fazer discípulos em todas as nações. Discípulo não é só quem ouve, mas quem aprende, quem segue Jesus. O alvo não é uma curtida lá, né? Quando você bota um postozinho, compartilha o que o pastor te enviou pela manhã, sabe? O alvo é vida transformada. O alvo é afetar alguém de tal maneira que ele vai lá e repita o que você faz. Isso é transformação. Insistir até que dê certo. Então, nossos maiores desafios, meus irmãos, é entender que criar consciência não é algo fácil, mas é todo dia um pouquinho. Criar consciência. Criar, de uma certa forma, uma desenvoltura que você não precisa ser doutor, formado em teologia, mestre em ministério da divindade, doutor. Não. Se você já conhece Jesus, se você já ama Jesus e já anda com Jesus, já é o suficiente para você insistir em mudança de comportamento. É por isso que ele vai dizer, eis que estou convosco. Olha, essa é uma promessa da presença. Aquilo que está em nós é maior do que está no mundo. A presença de Jesus quer dizer, ele nos motiva. Você não caminha sozinho. Ele vai junto com você, lá na escola. Por isso que, às vezes, colar é feio, né, mano? Ainda que necessário. Mas colar nos traz uma ideia assim, será que Jesus está com a gente? Namorar. Escolher uma namorada, um namorado. Ver coisas. Não significa que, mesmo que você consiga ser esperto demais, esconder de todo mundo, e que aquele que está com você não esteja vendo também. É por isso que todos nós somos intencionais. Todo missionário é intencional, porque não haverá erro
premeditado. Os nossos erros serão acidentais. Você vai errar, você não é perfeito, mas vai ser porque foi um acidente. Porque quem está com você, ele te habilita a criar essa consciência. Sim ou não? Quando resolvemos ser pais, escolhemos ter uma criação da seguinte forma: nós não tolimos nossos filhos, presta atenção. Então, nossos filhos, lá em casa, as nossas paredes, acabei de pintar, tem 3 meses. Se você for lá em casa, está todo rabiscado, né? Nossos filhos conversam conosco, mas, por exemplo, eles já sentam, comem sozinhos. Se eu entregar o Giovanni para passar um dia com você, o Giovanni ele já toma banho sozinho, escova dente sozinho, come sozinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo para o meu filho: cresce logo, moleque, que eu quero viver a minha vida. Toma logo a tua independência. Cresça, se transforme logo num homem. Essa é a nossa ideia. Fala comigo. Sozinho, é com ele, né? E aí, eu quero dizer para vocês, quando nós estamos cuidando de alguém, certamente a gente não vai mimar ela por toda a vida. A gente está dizendo assim: olha, você cria logo a consciência, porque eu preciso cuidar de uma outra pessoa. A igreja ela é movida por essa mente multiplicadora, meu irmão. É necessário pensar grande, cara. Para ser um missionário em uma pós-modernidade, se você pensar pequeno, você vai ser engolido pela preguiça, você vai ser engolido pela globalização, pela velocidade da informação, você vai ser engolido. Quando eu digo pensar grande, não estou dizendo ser ambicioso para o mal. Não é ficar parado, meu irmão, mas é multiplicar. Se essa porta não abriu, não vai ficar sentando e lamentando por ela. Tente milhares de portas para você bater. Então eu quero dizer o seguinte: Provérbio 11:30 vai dizer: o fruto do justo é a árvore da vida, o que ganha a alma é sábio. E quantos de nós ainda estamos lá na aula 1? Não sei, não posso. Ó céus, ó azar, eu sou tão pequenininho. Ah, pastor, falar de Jesus é tão difícil. Falar que nem o Senhor prega assim, ó, é tão difícil. Isso aí, meu irmão, é pensar tão pequeno. Pegue o que você pegou hoje, o que você aprendeu, cara, e multiplica e compartilha com 30 pessoas. Eu te desafio que cada um vai sentir uma coisa diferente. Por quê? Não é sobre você, mas a missão. A missão é maior do que o missionário. A missão engole o missionário. A missão é mais importante do que eu acho ou do que eu deixo de pensar. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Esse lugar ele é passageiro. Esse lugar não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa casa. A grande missão é dizer que aqui vai passar, mas estamos a caminho de casa. Quem garantiu isso? Quem passou pelo Calvário, passou pela cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e agora nesse momento está dizendo para nós: vai e faça, porque quanto mais vocês fazerem isso, mais depressa se aproxima o tempo. E aí é preciso ter compromisso. Além de pensar grande, é necessário ter compromisso, fazer o melhor para Deus, literalmente. Quando temos compromisso, Colossenses 3:23 vai dizer: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. É por isso, meu irmão, que certamente alguém aí, um amigo se aposentou, 35 anos fuzileiro naval, irmão. Ele foi dar um culto de ação de graça, subzão antigo, se aposentou. E aí o pastor pregou, e aí, agora, meu irmão, você está com a palavra, o culto, na casa dele, cheião, chamou todo mundo. Ele falou assim: olha, eu tenho 35 anos de militarismo, nunca envergonhei o nome de Deus, nunca falei nada sobre Deus, nunca Deus ficou triste comigo. Aí o pastor, como assim? Nunca falou nada sobre Deus? Como assim? Pastor, também por uns batalhões que eu passei, nunca falei que era crente. Eu falei:
passou 35 anos sendo crente 007. Mas, queridos, não é sobre você ter um posto, ter aqui pastor, mas como é que você anda? Você faz tudo pela metade? Você faz tudo reclamando? Você entrega sempre tudo em cima do prazo? Você sempre faz o que os outros não te pediu, né? Sabe aquela história? Tua mãe fala, filho, vai lá, bota o lixo lá fora. Aí você está tão desatento que você faz, sabe o quê? Bota o lixo dentro da geladeira. Ah, é o TDAH. Mentira, pô. Agora tudo é o TDAH, vamos parar com isso. É falta de compromisso, irmão. Porque Deus merece o nosso melhor. Deus merece o nosso melhor. E se eu não falar isso para vocês, eu estou sendo o cara mais ingrato. Porque, olha, se você entregar para o Senhor o seu melhor, você pode ser um diarista, mas não vai te faltar trabalho. Você pode ser um advogado, talvez, que fez a pior faculdade porque você não tinha dinheiro, mas as portas vão se abrir para você, que daqui a pouco, mesmo que estudaram na PUC, vão aprender com você. Porque tamanha é a glória de Deus que se manifesta na vida daqueles que entregam ao Senhor e dão o seu melhor. Porque não é sobre o que os outros pensam sobre o seu respeito, mas será que o mundo está entendendo o Deus que eu sirvo? O Deus que você serve, ele, de uma certa forma, ele exige da gente esse capricho. Exige da gente esse compromisso, seja na escola, no trabalho, no esporte, seja nas redes sociais, o que estamos postando. Então, meu irmão, não é só postar um versículo e viver, e falar assim, aí, olha, que nem esse dia eu brinquei com uma irmã, né? A irmã, posso falar aqui não, né? Pode falar, pastor? Não. As irmãs lá de Beverly Hills, né? Com os negócios pretumberantes, o Senhor, meu pastor, e nada faltará. Irmã, tá tudo farto mesmo, né, varão? Devagar, irmão. Não é sobre isso, não. Mas é viver o que você posta. É viver, sabe? E aí eu preciso fazer essa pergunta para você. Você está disposto a dar o seu melhor? Porque talvez seja isso. É por isso que talvez os seus colegas não estão aqui hoje. Porque a gente manda um convite tão cheio de timidez. Somos tão excelentes para o mal, e às vezes somos tão envergonhados para o bem. Queridos, a terceira base para mim, para criar consciência, é a alegria que contagia. Foi a forma que eu tentei explicar e quero explicar para você. Neemias 8:10 vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. A missão não é um fardo, irmão, é festa. Não é cara fechada, é brilho nos olhos. Esse dia eu preguei para um grupo de pastores, eu falei, rapaz, tem hora que eu tenho nojo. Um bando de pastor brocochô, songamonga, os caras perderam os brilhos nos olhos. Então, automaticamente, o rebanho, ele vai replicar isso. A gente precisa voltar a ter brilho nos olhos. Se a gente não for missionário com brilho nos olhos, desculpa, até a música da Anitta vai ser melhor do que a tua vida. A música da Anitta, vou te contar, irmão, não desce nem de Coca-Cola gelada com gelo e uma gotinha de limão. Então eu quero dizer para você, o mundo, ele olha para nós e quer saber, será que vale a pena ser cristão, mano? O mundo está torcendo para o Malafaia ser preso, né? Eu achei você engraçado, irmão. A PF buscando o Malafaia preso, hein? E aí, vale a pena ser cristão? A sua alegria de postar as coisas, de ver o que você anda vendo, meu irmão. Sabe, qual qualidade hoje tem sido a sua rede social? E aí, a quarta, já estou terminando, tem que existir unidade. Criar consciência é você entender que nem tudo você também sabe falar. O crente tem uma mania exagerada. Ele aprendeu a ser comentarista da Globo News. Conhece a Globo comentarista? Os caras falam de tudo, brother. Os caras são especialistas de tudo. O cara é especialista em segurança pública, irmão. O cara nunca pegou no fuzil.
senhor é militar? Não, porque eu fiz um cursinho na UERJ. Então, calma aí. Sabe, essa ideia de querer falar sobre tudo nos desqualifica. Nós precisamos aprender que nem sobre tudo vamos dominar. Vai ter sempre um irmão que vai ser talvez o melhor do que a gente, vai se expressar melhor do que a gente. Isso não é competição, isso não é concorrência, é pelo contrário, se cumprindo. Sabe que na variedade de dons há uma uniformidade de mensagem. Por isso que há uma mão direita, uma mão esquerda. As coisas se completam. Não há uma competição. Ninguém toca mais alto ou melhor do que o outro. Se tocar, eu vou lá, desligo, eu não ganho lá. Tem que ser todo mundo junto. Não há uma competição. Sozinho você vai rápido. Mas juntos, vamos mais longe. Quero concluir, meu irmão. Vocês não podem sair dessa igreja hoje sem ter uma consciência. Você precisa decidir. Eu quero criar minha consciência. Se lembra da irmãzinha que eu contei lá atrás? Talvez ela possa cair e quebrar o fêmur em outro lugar. Mas ela falar que quando caiu da rampa, usou a técnica que ela tanto tem treinado. Sabe o que eu quero dizer para você? Por mais que você possa insistir, ou não querer insistir, ou não querer acreditar, as mensagens que você ouve, cada esporro que você ouve aqui, cada carinho que você recebe, isso tem forjado você a ser um homem e uma mulher missionários, de forma intencional. O mundo precisa de discípulos que tenham uma mente multiplicadora, com compromisso, alegria e que sejamos unidos, meus irmãos. Deus quer usar você, Deus quer te usar no seu bairro, nas redes sociais. Como diz 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Quem aqui hoje está disposto a dizer: Jesus, eis-me aqui, usa-me como um missionário onde eu estiver. Quero desafiar você nessa noite, querido, a ser um missionário na sua escola, no seu trabalho e no seu bairro. Então use aquilo que Deus tem te dado, o melhor para a glória dele. Amém? Reverendo, agora é contigo, reverendo. Preparado? Vamos lá, vamos embora, deixa eu orar aí. Alguém tem alguma pergunta aqui para fazer para o reverendo Gabriel? Algum corajoso? Pronto. Fala, Vaz. Em um certo momento, você falou de persistir, né, no evangelho, no caso de levar a palavra, né, para seus amigos. Em até que momento, assim, vale a pena continuar sempre persistindo, aí você persiste durante anos até, e às vezes você não vê o resultado. Você leva a palavra para aquele amigo, né, para aquele familiar, e você não vê nada acontecendo. É nosso dever sempre continuar, mesmo que a gente não veja resultado, ou em algum momento a gente vou deixar o Espírito Santo agir agora? Ou a gente deve sempre continuar? Dinheiro é bom, não é? Dinheiro não, conversa. Dinheiro não é bom? Dinheiro não é bom? Quando você está com dinheiro, como é que você é? Alegre, né? E quando está sem dinheiro? Deveria, né? Então, o grande problema não é que a gente está achando que precisa ter resposta. Eu acho que a resposta ela tem que existir, de fato. Mas não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é. A gente quer responder pela perspectiva do que eu faço. Nem sempre a grande mensagem que eu mais prego vai ser a que mais impacta. Talvez seja aquela que eu vivo. No sentido assim, o que eu sou, sabe? Como eu trato, como eu respondo, como eu olho para as pessoas, como eu abraço, se eu sou frio, se eu sou um cara antipático. Então, quando eu digo essas questões, quando eu olho para essas dúvidas a respeito de continuo ou não continuo, eu vejo, Micael, que a dificuldade não está no outro,
mas está em nós. Não é sobre o outro, é sobre a gente. Pessoas difíceis vão existir sempre, gente. Pessoas difíceis vão estar sempre do nosso lado. Mas e a gente? Como é que está? Está disposto a caminhar mais uma milha? Mais 1 quilo de sal? Então o desafio, quando eu estou diante dessa realidade, é: será que eu estou apto? Não é sobre continuar. Então, será que eu estou mais habilitado? Então, às vezes, quando eu estou diante disso, talvez eu não paro de falar com a pessoa ou parar de pregar, mas talvez eu paro e comece a pensar: qual é a área da minha vida que está precisando de fortalecimento? Preciso te responder. Então, não é sobre o teu alvo, mas sobre o Micael. Ou não, né? Isso é muito freudiano isso, né? Eu queria dar 2 pedradas para você aí, pode ser? Para não ficar de graça, né? Que você tentou arrebentar o meu pastor. Aí vamos revidar. Não, eu entendi a sua pergunta. Eu diria 2 coisas. A primeira, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E aí alguém explicaria esse texto neotestamentário dizendo assim: quem planta tâmara não come dessa tâmara. Está falando de um tempo que dura para a árvore crescer e dar fruto. Alguns dizem 100 anos. Antigamente era isso, né? Mas agora com a biologia avançada, a agricultura modernizada, a coisa evoluiu. Mas era exatamente assim. Você não faz ideia do que aconteceu, do estouro que foi quando você falou, e de quando você insiste reproduzindo aquilo que você acredita de fato e de verdade. Você só vai fazer esse seu papel, ser o que você tem que ser no reino de Deus, para a glória de Deus, evitando que o seu discurso não dissocie do seu comportamento. Mas ainda assim, se você falhar, Deus é poderoso para fazer cumprir os propósitos dele. Entende? Então você só vai lançar a semente. O Espírito vai dar conta de fazer o que ele quer fazer. Não deixe de falar. Não cesse de falar. Faça o seu papel. Se um dia Deus falar assim, chega, ele sabe por que ele está falando chega. Né? Alguém mais? Mais alguém? Tem um cara aqui que gosta de perguntar, tá? Tá quietinho, mas daqui a pouco ele manda uma pedrada. O Robert ali. O Robert gosta. Tá se coçando ali. Cospe, irmão. Fica tranquilo. Pode ir. Não? Tá, eu vou fazer uma pergunta para o reverendo Gabriel e ele vai jogar provocação para vocês. Ok? Então, reverendo, meu irmão e amigo Gabriel. Você falou sobre a necessidade de ser missionário na escola, no trabalho. Como é possível ser missionário? Eu acho que as pessoas estigmatizaram a ideia de missionário como se fosse alguém especial com um ministério de missões, né? Então, fala para a gente um pouquinho como é possível você ser missionário na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Faça aí as suas provocações. Depois só tem mais uma pergunta, eu acho. É como você, assim, por exemplo, eu sempre penso da seguinte forma: como eu posso ser missionário na minha escola? A gente imagina que é abrir uma igreja dentro da escola, né? Uma capela. Lá na hora do recreio, vamos abrir um culto. Em vez de ser recreio, vai ter um culto, né? E você não está na escola para fazer culto, sim ou não? Você está na escola para quê? Para aprender. Mas, cara, quando eu estou diante dessa pergunta, eu digo assim que quando você entende que Deus te chamou para ser sal e luz, você vai investir na videira e vai investir na estrutura da videira. Aquele livro, vou indicar para vocês, um ótimo livro,
A treliça e a videira. Eu tenho falado desse livro aqui nas quintas-feiras. É importante você entender que nem sempre, cara, o mais importante é a treliça, as coisas. Mas o mais importante é a videira. Somos nós. Então, eu conheço tantos missionários que nunca passaram por um seminário, nunca foram ordenados, nunca tão pouco assim fizeram um curso explosivo rápido, mas eles entenderam o amor de Deus para a vida, entenderam o significado de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu conheço, por exemplo, um pedreiro que toda obra que ele chega, ele tem aquele padrão, ele não dobra o joelho, faz aquela santarrice assim de jogar óleo ungido nas coisas, não. Ele ora quietinho no canto dele. Quando as coisas saem do controle, ele não se apavora, ele volta um pouquinho, se aquieta. Quando ele está diante daquele patrão, dono da obra, chato, exigente, ele sempre está com raiva assim, querendo soltar os cachorros. Ele vai lá e fala assim: não, minha amada, o que você quer que eu faça? Você quer que eu quebre tudo de novo? Você quer que eu quebre e faça? Então, quando eu entendo de que nós precisamos estar dispostos a caminhar não só 1 milha, mas 2 milhas. Então, resumindo, para mim, seja o técnico ou não, todo missionário tem que estar disposto para perder. Aqui, ó. Tem que estar sempre disposto para perder. Então, a melhor mentalidade, ao meu ver, hoje, que eu tenho aplicado, quando eu entro em qualquer âmbito, eu preciso estar pronto para perder, diminuir, para que Cristo, ainda que eu esteja certo, ainda que eu esteja com toda coberta de razão, mas se essa razão evidenciar mais a minha ira, mais a minha soberba, eu prefiro nem estar certo, eu prefiro continuar, talvez tomar até um prejuízo, porque certamente eu prefiro que Cristo seja evidenciado e não os meus sentimentos. Não sei se eu respondi à altura. Uma vez eu estava no trabalho, no quartel que eu trabalhei 15 anos, Centro de São Mirante Alexandrino. E eu sempre cortava o cabelo com a mesma pessoa. Eu detestava cortar com ele. Jesus, o nome dele. É. Mas ele cismou que eu gostava de cortar o cabelo com ele. Eu não sei porquê. E eu gostava do topetinho, né? Que até tosaram essa semana erradamente. Tinha um topetinho aqui que eu tento cultivar há um tempo. E aí eu falava: Jesus, atenção ao meu topete. Ele sempre cortava. E Jesus era fofoqueiro, rapaz. Deve ser ainda, porque não morreu, graças a Deus. Mas se morrer também, graças a Deus. Né? Tudo é de Deus. Estou torcendo pela morte, não. É só em tudo dar graças. Toda oportunidade que eu tinha no trabalho de ser missional, como é que nós somos missionais? Não, missionários, né? Missionais. Toda a nossa atividade é para a glória de Deus e para o bem do outro. Então, eu sempre tive a consciência de que servir bem àquele rapaz, àquela comunidade militar, eu estava servindo a Deus. E eu fazia isso sem proselitismo, sem citar o nome de Jesus, o nome de Deus, o tempo todo. Eu citava por minha fé. Não, graças a Deus eu consegui, Deus tem cuidado disso, se Deus quiser, deixava claro a minha fé. E Jesus foi guardando aquilo na mente dele. Uma vez eu estava no banheiro, usando lá o mictório. Foi muito engraçado, porque Jesus veio do meu lado, me abraçou, começou a chorar. Na hora do mictório. Você tem noção disso? Calma aí, rapaz, calma aí. Que é isso, rapaz? Ele, cara, eu preciso de você, cara. Calma aí, cara, respira aí. Vai ali na parte da pia, eu já vou lá falar contigo. Aqui não. E fui lá falar com Jesus, e Jesus me abraçou, chorando copiosamente, dizendo: eu perdi minha família. E a única coisa que veio à minha cabeça é: eu preciso te ouvir sobre um Jesus que restaura, que pode mudar todas as coisas, porque meu coração está dilacerado. Caramba! Eu nunca imaginei ouvir aquilo de Jesus, o barbeiro. Mas
um posicionamento, uma vida intencional, para usar a sua citação, uma vida intencional, eu achando que só estava vivendo lá como um militar perto dele. O evangelho estava sendo pregado, a semente estava sendo lançada, alguém estava regando, o Espírito fez germinar, sabe? Então, missões no trabalho, vivendo o reino, compartilhando fé, sem ser proselitista, sem ser chato, mas só falando do que você acredita, do que você confia. Isso tem um poder que a gente não faz ideia e muda de uma forma que a gente não consegue pensar. Então é continuar sendo missionários intencionais onde a gente está, fazendo e vivendo para a glória de Deus. A última pergunta, infelizmente por conta da hora, mas a gente pode mandar mensagem para o celular dele, ele gosta, mas manda para o meu também, porque eu quero acompanhar a resposta, tá? Meu amigo Gabriel, meu irmão Gabriel. E aí você provoca o povo aí, viu? Cara, eu falei no início da nossa adoração ao Senhor que a gente tem vivido esse distanciamento social, apesar de não estarmos mais numa grande era de pandemia, embora outras pandemias tenham surgido. E me parece que mais do que nunca a gente mergulha nas redes sociais, a gente está sendo engolido pelas redes sociais. Maior parte do nosso tempo é mergulhado nessa coisa chamada celular e a gente parece que não se utiliza dessa ferramenta para comunicar esse amor, essa graça, esse perdão, essa salvação. É possível usar as redes sociais para isso? Como é que isso funciona na sua cabeça? Vou começar. Esse dia eu recebi um puxão de orelha do John Hennes, né? Ele falou assim: brother, eu gosto de ler o que você escreve, mas é grande demais. Você tem que falar, tem que mandar um vídeo. Eu falei, ele arrumou um inimigo agora, né? Porque assim, nos últimos tempos eu aprendi muito a pôr meus sentimentos, cara, entre as palavras, sabe? Então, tem dia que eu pego uma sacada numa coisa que eu assisto, ou então vejo uma situação, aquilo ali eu transformo para que as pessoas possam entender isso, né? Mas tratando de vídeo e ouvir minha própria voz, gente, eu me detesto me ouvindo. Assim, eu não gosto de ouvir a minha voz, né? Minha mulher manda eu fazer terapia, mas eu não escuto ela. Assim, eu não tenho essa dificuldade, mas eu gostei muito quando eu comecei a ler algumas obras do C.S. Lewis, cara. C.S. Lewis, ele foi um gigante para a sua época. Ele viu, aí eu estava até agora há pouco conversando com o John Henry, que eu entendo da seguinte forma: nós fomos chamados por o Senhor preencher as 3 áreas: a razão, a imaginação e a emoção. Olha que interessante, né? Uma coisa é você pregar, mas quando eu falo assim, Angélica, senta ali e faz um fundo musical. Aí eu vou trabalhar a razão pregando e a Angélica, querendo ou não, ela vai estar trabalhando o quê? A emoção, porque o fundo musical, talvez um tom menor, ou uma coisinha assim, faz uma cama assim legal. Daqui a pouco a pessoa dorme ou ela aceita Jesus de uma forma muito mais fácil. O que eu quero dizer, cara? As pessoas em nossa volta, ela precisa entender também que há um modo holístico de enxergar a vida. Não é só um sermão dominical. A forma que nós temos de pregar, ele vem pela arte, pela sua cultura, né? Se você pinta, se você gosta de desenhar, expressa isso para a glória do Senhor. Se você gosta de talvez fazer poesia, então o que está faltando hoje, ao meu ver, aí eu vou fazer um caminho reverso. Nós imaginamos que missão, ela só se dá aqui, ó. Só o pastor. Mas você, na sua arte,
no seu dom, você pode pregar Jesus. E a arte não é só tocar um instrumento. A arte, ela tem todos os campos. Então, por vezes, eu vejo a igreja muito minguada nesse sentido cultural. A gente não comunica com as pessoas, sabe? A gente não usa a nossa arte para comunicar. E às vezes a gente deixa isso de lado. E quando a gente não cria, é porque tem alguém nos alimentando. Eu entendi isso dessa forma. Porque quando você faz, porque já tem alguém fazendo por você. Então eu começo a entender de seguinte forma assim, né? Hoje, Deus tem me chamado para preencher, eu começo a entender, né? Que algumas coisas precisam ser ditas na linguagem do meu povo, onde eu consigo me comunicar. É claro, se hoje eu fosse pastor lá da igreja, talvez assim, numa igreja, numa sociedade, onde o pessoal, todo mundo, mas aqui, tudo meu povão, pô, tudo do meu jeito. Eu falo a linguagem do meu povo, eu me comunico com o meu povo. Então, quando eu entendo que eu consigo alcançar e entrar em algumas áreas da sociedade, então eu começo a entender que aquelas áreas, elas estão precisando de mim. Então, hoje eu estou entendendo que quando eu, por exemplo, eu criei um grupo de disparo, nesse grupo não só tem minhas ovelhas, tem pessoal de trabalho, tem pessoal, amigos da escola, amigos que eu já passei, então tem crente a ateu. E aí eu gosto, uns rebatem, uns criticam, outros elogiam. Então, quando eu começo a entender que essa é a era digital, então a igreja tem que estar no digital. A igreja tem que estar vivendo a sua era. Então, no tempo de Moisés, Deus deu os 10 mandamentos como? Na pedra, né? E hoje, como é que Deus tem revelado? Tem revelado as redes sociais, tem revelado a questão da comunicação das pessoas. Então, se hoje eu consigo, por exemplo, não consigo marcar uma visita com uma pessoa, mas se eu mandar uma mensagem agora, ela me responde, irmão, vou me agarrar aqui. Então, eu não consigo endemonizar as coisas, porque eu sei que em tudo eu posso fazer para a glória do Senhor, né? Então, eu estou lá no Instagram, eu estou no Facebook, no YouTube. Então, tudo que eu tento fazer é dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que eu cada vez mais me aproximo das pessoas. Mas, mesmo assim, a gente não pode abandonar a conversa na fila do banco, a conversa no sacolão, a conversa no ônibus. Então, quando você diz que o ser humano está tão longe, é porque a gente não deixou de ser humano, gente. O homem ainda continua sendo um homem. O tete a tete, sentir o mau hálito do outro, sentir o cheiro do outro. A gente precisa disso. Cheiro de pessoas. Então, quando a gente tenta abandonar isso, é porque a gente não tem mais aquele amor, né? Eu lembro da igreja de Éfeso, precisamos voltar ao primeiro amor. Porque a única crítica que a igreja de Éfeso recebeu, eles eram bons de teologias, eles eram uma igreja cheia, pujante, mas haviam se esfriado. Então, o grande problema hoje, talvez, desse distanciamento, é porque as pessoas não se sentem mais úteis. É isso que a globalização trouxe. A inutilidade do próximo. Eu não preciso mais de você. Eu consigo ser feliz por conta própria. Então a igreja ela anda nessa contramão. Não. A igreja diz, não, você precisa de mim, como eu preciso de você. E nós precisamos de Deus. Então é essa contramão que a igreja vai ter que caminhar. É difícil, irmão. Muita porta se fecha. Mas não foi para desistir que Deus nos chamou. Amém. Não sei se eu respondi, irmão. Respondeu. Porque, falei, vai viajar o mundo todo aí. Você vai do foguete ao... Então tá bom, né? Eu penso que as pessoas estão distantes, as redes sociais fizeram isso, mas se eu tenho as redes sociais para me aproximar, para ser o primeiro passo, para ser a ponte, é ótimo que eu consiga fazer. Então a gente precisa usar os meios imediatos que nós temos para alcançar essas pessoas. E a partir de então,
chegar mais perto. Eu queria agradecer a vocês. Quer perguntar, Laís? Quer perguntar? Se não for para arrebentar, então... é só um comentário. Espera aí para o pessoal de casa ouvir. Só um comentário, porque às vezes, né, nas redes sociais a gente posta alguma coisa e a gente às vezes fica muito preso à questão das visualizações, porque os influencers, né, que a gente curte, a gente segue, tem, assim, a gente vai ver 100 mil visualizações, 30 mil curtidas, e às vezes a gente posta 2 visualizações, uma curtida, aí a gente já fica inseguro, vou apagar, né? Até aconteceram algumas coisas comigo que eu resolvi relatar, gravei alguns vídeos e tudo mais, né, para postar lá no TikTok e tudo mais. E às vezes eu ficava muito presa e até pensei em excluir esses vídeos, né? Aí eu refleti assim, poxa, só 200 visualizações, né? Mas aí eu pensei comigo mesma, poxa, se eu tivesse numa igreja com 200 pessoas, isso seria coisa pra caramba. É porque, às vezes, a gente gera uma ilusão na nossa mente, poxa, são só 200 pessoas, mas se uma pessoa daquele meio ali, se Deus resolver tocar no coração dela, né, se o Espírito Santo constranger, há festa no céu com aquele testemunho, né, com aquela vivência, aquele relato. Então, a gente, às vezes, se prende muito à questão de quantidade, mas o que Deus pode fazer, né, é um compartilhamento, é uma curtida ou outra, que Deus vai trabalhando ali no coração daquela pessoa. Né? Então, é só isso mesmo que eu queria falar. E eu achando que ela ia falar que teve 5 visualizações igual ao meu. Eu fiquei sem jeito, porque de vez em quando eu entro lá numas pregações que eu boto de 5 minutos, né? Botava, já desanimei. Desisti, porque eu vi lá 15 visualizações e um like. Quando eu fui ver, o like foi meu sem querer. Faça meu favor. Não. Boa ideia. Mas é exatamente isso, Laís. Obrigado pela contribuição. Eu queria concluir com uma frase de internet, para dizer que essas coisas impactam também. A frase diz: a igreja que vai transformar o mundo não é a que você está indo, mas a que você está sendo. Entende isso? Porque Deus usa mais do que igrejas, usa pessoas. Porque as pessoas são igreja. Não é o templo, ok? O templo é o espaço para ajuntamento, para nos alimentarmos, compartilharmos e sairmos. Porque não devemos ser luz aqui, onde tem muita luz. Entende isso? Então, se você sair daqui entendendo que você foi chamado para ter uma vida missional, onde o Senhor Deus te empregou, quando você parar de ficar perguntando: ah, Deus, por que essa família é pobre? Por que esse bairro pobre? Por que essa vida pobre? Ó céu. E dizer: Deus, que eu seja capaz de ser um agente de transformação onde o Senhor me colocou. Obrigado por ter me dado uma mãe pobre, um pai pobre que me abandonou na infância. Minha realidade, tá? Me abandonou na infância. Conheci só depois dos meus 27 anos. Obrigado porque eu pude ser luz na vida dele 27 anos depois de eu nascido. De ser hoje, nos meus 49 anos, uma pessoa que ele procura para ouvir, ter conselhos dos céus. Em vez de eu ficar: por que esse pai? Por que essa... Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na eternidade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando isso, ouvindo isso, Deus cuidando de tudo nos detalhes. Fala, meu irmão. Eu não podia sair daqui sem falar isso. O melhor dia para a gente fazer isso é hoje. Então, que hoje ainda, antes de dar meia-noite, envie um vídeo para alguém, envie uma mensagem para alguém. Eu não tenho mais louvado aqui na igreja, os irmãos daqui têm percebido.
mas eu gosto muito de gravar um vídeo meu cantando em casa e mando para as pessoas, não, né, particular. E muita gente já falou para mim, irmão, eu estava precisando ouvir a mensagem desse louvor. Então, tem várias formas de sermos esse agente missionário. É só a gente querer. E é isso que eu queria deixar. E o melhor dia para começar? É semana que vem? É mês que vem? É ano que vem? Não, é o dia chamado hoje. Presente de Deus para nós. Né? Então, se eu posso fazer, faça isso antes de dormir hoje. Porque esse coletivo de hoje, eu estou levando algo tremendo para a minha vida. Tremendo. Sabe? E respondendo ao irmãozinho ali, que perguntou sobre falar, eu devo parar? Meu pai não era crente, odiava crente, fumava 3 carteiras de cigarro por dia, e tinha um presbítero, que lá onde meu pai morava no sítio, todo dia ele ia lá e falava de Jesus para meu pai. Meu pai dava cada coice nele, chamava ele de animal, e já vem esse animal. E eu vi aquele irmão, ele nunca parou de falar de Jesus para meu pai. E ele sempre chegava com um sorriso. O irmão não era letrado, não sabia nem ler direito, mas pregava com amor. Ele morreu, não viu meu pai aceitando Jesus, mas eu vi meu pai aceitando Jesus, e eu ainda pude ficar 6 anos com ele na igreja, vendo ele sentar no banco que ele tanto odiava e cantar os hinos do meu lado. E depois ele morreu por causa do cigarro, mas ele foi alcançado pela vida deste presbítero, que ele não ligava porque o meu pai falava. Ele simplesmente falava de Jesus, e com um sorriso, meu pai dava um monte de patada, a gente ficava sem graça. Já vem esse homem, já vem falando besteira. Mas ele nunca parou de falar. Ele não viu aquilo que você falou, mas o Senhor, com certeza, lá em cima vai dar recompensa. Então vamos fazer, né? Eu estou levando algo tremendo, o pastor Gabriel e reverendo, pastor Márcio, algo tremendo desse coletivo de hoje, tá? Uma lição maravilhosa, e eu não vou parar de enviar meus vídeos, isso vai fazer com que eu envie mais, particular, eu envio assim, vem no meu coração alguém, eu vou cantando, e eu gosto só dos hinos antigos, o irmão daqui sabe, é só Paulo César Brito, é só lá, né? Mas Deus tem os modos dele de falar. Então, vamos aproveitar, né, a ferramenta que temos nas mãos. Amém. Glória a Deus, obrigado pela contribuição. Pronto. Agora é sério. A Laís brincou. Se você receber 6 likes, me ganhou. Deus te abençoe. Sobre o assunto, né, de ser crente intencional. Eu sou prova viva de uma pregação de um crente intencional. Ele não pregou a palavra para mim. Só por causa do comportamento dele foi o suficiente para mim. Quando eu estava no quartel e servia em navio, e ali você sabe que é um ambiente onde só tem homem, eu estava desviado da palavra do Senhor, estava totalmente longe, fora das coisas de Deus. Não queria saber de Deus nem nada, estava bebendo e tudo. E dentro do navio, o pastor que é da Marinha conhece, tem a coberta, né, do navio, e ali fica, tem o salão principal, e cada um tem suas cobertas onde fica o esquadrilixo. Não é cobertor não, gente, tá? Eu falei coberto, não é cobertor não, é um espaço. Então, o que acontece? Naquele momento que a gente estava em viagem, os homens estavam assistindo um filme 24 horas por dia, para maiores de 18 anos. Acho que todo mundo aqui já entendeu de que se trata. E esse irmão em Cristo, irmão de farda também, ele é crente, ele estava saindo de serviço. E quando ele estava chegando no espaço, na coberta, todos, sem exceção, estavam assistindo esse vídeo na televisão. Ele estava 24 horas na televisão. E somente a atitude dele me chamou a atenção. Porque ali é um ambiente que só está entre homens, e sabemos que homens falam besteira, pensam besteira. Bom, ele passou por aquele ambiente até chegar o beliche dele, pastor. Fechando os ouvidos e fechando os olhos.
passando naquele meio, fechando os ouvidos. Eu juro para vocês, ele estava justamente assim, e andando para lá. Eu olhei aquela atitude e fiquei pensando. Deus quer que eu volte para sua casa. Somente a intenção. Só foi a atitude. Ele não falou palavra, ele não pegou um versículo, ele não falou nada. Só a atitude dele foi o suficiente para eu entender que Deus queria que eu voltasse para casa. Amém. Demorou a falar, mas falou bonito. Fernando Gabriel. Eu também, assim, né, como interessante também, assim, né, essa semana eu vivi uma coisa especial, por exemplo. Se você olhar para aquele menino ali, ó, há uma semana atrás ele estava no CTI. Mas ele estava entrando nessa hora, né? Há uma semana atrás, né? E está aí hoje. Glória a Deus. Deus age, né? Deus opera milagres. Então, se a gente não aproveitar isso, cara, como um ânimo, uma motivação, um propósito, uma releitura do que Deus nos chamou para fazer, a gente apurar as coisas, se isso não arder no nosso coração, porque sabe qual a parte mais me choca? É quando os discípulos, cara, estavam a caminho de Emaús, Jesus passa por eles, aí eles não conseguem reconhecer, e depois Jesus fala assim, cara, não ardeu o coração de vocês não, mano? Não arde o coração de vocês não? Eu estou caminhando no meio de vocês, estou fazendo tantos milagres, tantos prodígios, e vocês não veem isso não? Falta de atenção aos detalhes de Deus. Queridos, nós agradecemos a presença de vocês, o tempo que passamos extraordinário juntos, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Sairemos daqui preenchidos, como foi prometido no começo. Preenchidos da graça, da glória, do poder de Deus. Gratos pela sua vida, viu, Gabriel? Gratos por essa equipe de louvor que foi usada por Deus para abrir os céus sobre nós. Eu estava ali me deliciando, né? Dá vontade de fazer assim, ó, só mais 5. Dá vontade, é bom demais quando o céu desce sobre nós. Que Deus continue usando vocês e que seja exatamente isso, meu irmão. Que vocês convidem a igreja à adoração. Que jamais seja uma apresentação. Se em algum momento parecer que está sendo cortinado e que vocês viraram atrações de um palco, cessem imediatamente e chamem a realidade à igreja do Senhor, porque nós somos uma comunidade de adoração. É isso. Então, você falou muito bem, fez muito bem, Deus te abençoe. Um tempo extraordinário que nós tivemos aqui. Louvamos a Deus pela vida do reverendo Márcio, que entendeu de Deus. Você está em pé, Márcio? Está em pé? Sério mesmo? Achei que você estivesse sentado na cadeirinha aí, cara. Cara. Mais um pouquinho não dava para ver ali, menor que um balcão. Deus é bom. Márcio é um querido amigo de muitos, muitos, muitos anos, né? E tem sido bom demais esse tempo todo caminhar com o reverendo Márcio. Deus continue te abençoando, dando sensibilidade nesse reino extraordinário dele, viu? Com a tua equipe. Você e o Lucas aí. O Thiago. Deus abençoe, tá bom? Vamos orar, vamos ficar em pé. Vamos orar pela vida do reverendo Gabriel e de sua família, desse ministério. Estenda suas mãos para cá, vem para cá, Gabriel. Estenda suas mãos para cá, abençoe esse grande homem, de mão grande. Senhor, nós te bendizemos, louvamos e agradecemos pelo que vivemos aqui neste lugar. Que coletivo delicioso de compartilhar, de viver aqui. Já estou ávido pelo próximo, que seja tão intenso como este. Obrigado por ter usado o teu servo Gabriel, que aqui está com a família preciosa. Que o
Senhor siga usando a vida dele, dando esse ardor por trabalhar para a glória do teu nome. Continue fortalecendo, dando inteligência, sabedoria, resistência para continuar vivendo para a glória do Senhor, onde o Senhor estabeleceu com a sua família. Deus, que o Senhor continue cuidando daquela comunidade em Jardim Gramacho, daquela liderança, sendo sobre aquela comunidade o poder sobre aquele povo que mora naquele bairro. Que cada pessoa que passar por aquela igreja seja impactada, seja transformada para o louvor da tua glória e para o bem delas mesmas. É a nossa oração, clamando por graça agora no retorno para casa. Que ao chegarmos nos nossos lares, encontremos tudo gozando da paz, da segurança que só o Senhor pode ofertar a nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com a mais de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está.